Agora. Voltamos com a nossa segunda palestra do nosso congresso online do Fire Brasil. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, nossos parceiros, a Quirmo Digital, GMG Ambiental, a Ambiente Equipamentos e a parceria do Mais Floresta, nosso site que está sempre divulgando notícias e informações sobre incêndios florestais, como prevenir, como combater e como minimizar. Muito obrigado a todos vocês que estão aí do Brasil inteiro, da América Latina e também da África. Muito obrigado aqui ao David Maquiana, que está falando lá de Moçambique, o Moacir Fantini aqui do Brasil, Rodrigo Santos, Amapá Florestal e Celulose, a Vitória Stephanie Freitas, Marcela Vieira, da Quiro Digital, o Cosme Benedito, o Francisco Ramos, o Cosme está falando de Viçosa, Roberto Madônio, bom dia, o Jonas Marcelo da CMPC Brasil, o Hervé Hugo Hessel Filho está lá em Floripa, o Darlan está fazendo perguntas aqui, o Ramon já vai responder, o Pedro Oliveira de Uberlândia, Minas Gerais, Francisco Ferri de Rivera, Uruguai. Bom dia a todos vocês, e o nosso palestrante já está na linha. Bom dia, Diogo Machado. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Você me escuta bem? Escutando muito bem. Você está em que cidade hoje? O homem viaja muito, esse menino. Não, cara, mais ou menos. A nossa base lá da Quiro é em Lages, né? Mas eu fico em Joinville e de fato vamos viajar um pouquinho. Semana que vem estamos indo a Portugal. Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas que bom estar aqui, Paulo. Eu estou feliz. Eu sempre fico muito feliz de participar dos teus eventos. Eu acho que os eventos que você faz é uma benfeitoria a esse mercado florestal no Brasil. Então, Obrigado. obrigado pelo teu esforço, cara. O mercado agradece. Eu que agradeço a sua participação aqui. Eu estou sabendo que tem em Portugal, tem um grande evento lá, você vai falar sobre isso. Um grande evento que já aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, agora acontece em Portugal. Mas eu não vou perder mais tempo, não. Nós já estamos adiantados da hora. O tempo é seu e a palestra é sua, Diogo. Legal, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Meu nome é Diogo Machado, eu sou sócio da Quirón. Sim, a gente está indo a Portugal, Paulo. A gente vai no evento Wildfire, que vai acontecer em Porto, ali para o dia 16, se eu não me engano, 17. E é o maior evento sobre incêndios florestais do mundo. A gente foi aprovado. Essa solução aqui que eu vou mostrar para vocês foi aprovada lá no evento e vou lá com o professor Marcos Chimaus, que vai ser bem interessante. Então, para quem conhece a Quirón ou para quem não conhece a Quirón, a gente ajuda gestores florestais a tomar decisões baseadas em dados. Hoje, a gente vem desenvolvendo diversas soluções com o uso de satélites e a gente tem criado grandes soluções para tomada de decisão. Basicamente, a gente acaba estando em 7 países diferentes. Paulo, a gente já está com 20 milhões de hectares monitorados ao redor do mundo. São projetos muito interessantes no Chile,
uma aula do Ramon. Eu fiquei muito feliz de escutar sobre a situação. A gente sabe que ano passado foi muito complexo lá no Chile, e fiquei bem feliz de ter escutado a palestra sobre eles. A gente tem um projeto bem legal lá também. Mas, além disso, Brasil, Portugal e Estados Unidos e outros diversos países. A Kiro, então, a gente acaba atuando aqui mais em questão de inteligência de mercado para aquisição, a questão de produtividade e proteção florestal, mas hoje o assunto está totalmente relacionado a incêndios, e hoje eu vou falar bastante sobre o uso de ferramentas de tecnologia para tomada de decisão na área de incêndios florestais. E eu vou trazer um case que eu gosto muito. Eu gosto muito do território, eu gosto muito das pessoas envolvidas nesse nosso case. Eu tenho um carinho muito grande por eles, devo visitar eles agora daqui 15 dias. Esse nosso case, ele é Belmonte, em Portugal. Belmonte, ele é um município, na verdade, lá em Portugal se chama Conselho, Paulo, e ele tem 12 mil hectares. Ele foi uma das primeiras áreas que a gente trabalhou com a solução do Flairless, que é a nossa solução de predição de incêndio. E desde então a gente tem tido um trabalho muito próximo com eles na criação das ações que eles precisam fazer em relação à predição e prevenção de incêndios florestais. Então, qual que era o cenário lá? Qual que era como eles estavam em 2020 quando a gente entrou? Todas as freguesias são os bairros desse conselho, tiveram incêndios nas últimas décadas. Eles enfrentam a questão de incêndios regularmente todos os anos. A área mais expressiva que eles tiveram foi de 480 hectares, num ambiente de 12 mil. A gente está falando quase de 5%, 4% do território. E seguida de 2018, de 239 hectares. Todos os anos eles estão enfrentando essa situação. Uh, e geralmente em relação às áreas eram relacionadas a florestas e matagais. E eles tinham muitos alertas de incêndio. E em Portugal, Paulo, a grande questão lá é que chega na temporada de fogo, com as atuais soluções de risco de incêndio, tudo é risco. Então você tem uma situação de alarme, mas ao mesmo tempo você não tem um direcionamento de atitudes e ações dentro do ambiente, porque na teoria, na concepção antiga, tudo era risco. Então, o que a gente começou a trazer para dentro de Belmonte? O que a gente começou a trabalhar foi a nossa solução chamada Flairless, de predição de incêndio. E é muito importante que a gente converse sobre a importância da predição para a tomada de decisão. Então, essa tecnologia, esse índice, ele é um processo de prever os locais com maior perigo de incêndio, com 10 dias de antecedência e 10 metros de resolução. Então, essa informação, essa nova camada de informação, ela vem auxiliando clientes privados, grandes empresas de celulose, governos e outras empresas de biomassa, enfim, e até de florestas naturais, a tomarem ações preventivas antes mesmo que o incêndio venha a acontecer. Isso é muito importante. Como é que isso acontece? Como é que isso funciona? A gente tem como sócio o professor Marco Chimalski. Ele é doutor na área de ciências geodésicas, estuda o tema há mais de 20 anos, e ele construiu, junto com a nossa equipe de pesquisa, esse índice de perigo de fogo, levando em consideração, são quase 40 etapas no processo. Relevo, informações vegetativas, influência humana. O Ramon comentou muito sobre a questão dos incêndios criminosos.
os dados meteorológicos, que são super importantes, e dados de campo também, os históricos de ocorrência, fatores sazonais. Então, a gente pegou esse grande conglomerado de parâmetros e colocou com inteligência artificial dentro do processo e traz para Belmonte, trouxe para Belmonte o risco dos próximos, do risco do dia. Inclusive, eu atualizei aqui a apresentação, esse é o risco de hoje, de Belmonte, não só do risco do dia, mas também o risco dos próximos 10 dias para tomada de decisão. E aí, a partir do momento que eu tenho essa informação com essa resolução de 10 metros, eu começo a pensar, poxa, então aqui no dia 12, eu vou ter o dia com maior risco aqui da minha semana, dos próximos 10 dias. Então, o que vai acontecer aqui nesse dia 12? Qual é a área que eu tenho o maior volume de risco aqui dentro da minha área? E aí, o Luiz, eu vou falar sobre ele, que é o líder de segurança lá dos bombeiros de Belmonte, analisa essa plataforma, analisa essa informação para sua tomada de decisão. Então, ele consegue dar um zoom aqui com 10 metros de resolução e saber exatamente os locais com o volume maior de combustível, a alocação de time dele, enfim, a gente vai falar sobre quais são os protocolos que Belmonte utilizou para melhorar a sua prevenção de incêndios florestais. E ele recebe os seus dashboards, recebe as suas informações, enfim, isso aqui é só as informações da plataforma. Então, com essa área monitorada diariamente, a equipe ela consegue, coordenada pelo Luiz, entender quais são os locais mais críticos e os locais que precisam de maior atenção nos próximos 10 dias. Além disso, com a informação dos locais mais críticos, eu consigo tomar as decisões de ações preventivas ou protocolos preventivos com essa informação. Se eu sei que daqui 10 dias, 7 dias, eu tenho pontos críticos em locais específicos, eu vou conversar com a comunidade. Se eu sou uma empresa privada, eu vou trabalhar em cima dos meus aceros, fazer uma alocação de equipe, dar o direcionamento para a minha equipe florestal em questão de colheita, direcionada a esses assuntos. Então, sempre você consegue gerar bons insights com esse tipo de decisão. A gente sabe que, isso é muito importante, incêndios florestais não existe uma bala de prata para esse problema. Não existe uma única solução que vai solucionar todo o problema de incêndios florestais, que é um problema muito complexo. Então, o que a gente acredita? Todas as soluções são complementares. Hoje, ao longo do dia, a gente vai ver diversas soluções maravilhosas, soluções que auxiliam pontos específicos dentro da cadeia de combate, de prevenção e combate a incêndios florestais. E o nosso posicionamento, o posicionamento aqui para Belmonte, ele está muito focado ao planejamento, prevenção e preparo. Então, o que aconteceu lá em Belmonte? O que foi feito lá em Belmonte? Os mapas que a gente mandava lá para o Luiz, que a gente manda diariamente lá para o Luiz, os dashboards também, ele faz o direcionamento das equipes preventivamente baseado nesses locais que merecem maior atenção. A estruturação dos ativos relacionados ao combate e prevenção de incêndio também estão direcionadas, baseados nessa granularidade, nessa resolução das medidas preventivas. E aí o mapeamento da tomada de decisão, inclusive em pequenos focos de calor, também é baseado nisso daqui. Então, quando a gente começa a entender a cadeia do ciclo de prevenção e combate a incêndio, quando você tem uma informação preditiva, dados preventivos, você consegue absorver esses dados em toda a cadeia, não só na época de prevenção, mas também durante a temporada de incêndio e durante, inclusive, as ocorrências. Então, se eu vou fazer o planejamento semanal, por exemplo, eu entendo o risco dos próximos 10 dias. O dashboard com o ranking dentro das centrais de alertas, várias empresas de papel e celulose e madeireiros aqui do Brasil possuem as suas centrais de monitoramento, e essa central de monitoramento pode se alimentar dessa camada preditiva
ativa para a tomada de decisão. Quando você faz o combate e tem que escolher entre um incêndio e outro incêndio, por que não, como é feito lá, por que não entender a camada de risco ao redor daquele foco de calor e ver qual precisa de maior atenção ou não? Então, a gente também acaba gerando processos de área queimada e severidade, as médias históricas, isso é muito importante para as empresas que vão agora, depois da temporada de incêndio, fazer o planejamento para o próximo ano, para entender o tamanho de orçamento das empresas, a tendência de risco futuro, a gente está vendo aí uma questão de El Niño se caracterizando, se confirmando. A gente vai ter uma situação bem complexa para Brasil e Portugal em relação a isso. E aí a visão do risco relativa a ativo, também é um trabalho que a gente chega. E qual é o resultado? Qual é o que aconteceu em relação a Belmonte? A gente não teve nenhuma ocorrência de incêndio de grande escala em Belmonte desde o início do projeto, há 2 anos e meio. Então, essa é até uma situação muito forte e isso a gente fica muito feliz. A gente tem outros clientes que fazem os trabalhos a campo, não ficam só assistindo à predição, e também passam por não incêndio nos últimos 2 anos. Até ontem a gente estava conversando com outro cliente sobre isso. Mas a gente também tem outros clientes que não têm a capacidade, ou a equipe, ou é governamental e não tem como fazer o trabalho preventivo a campo, e a gente acaba vendo a predição está muito relacionada com as áreas que de fato acontecem os incêndios. Então, quando a gente tem um resultado como esse, a gente dá até um selo para os nossos clientes de não incêndio. Então, a gente fica muito feliz com essa situação de Belmonte, de nenhuma ocorrência ter acontecido. E aí o Luiz ele chega para a gente e fala sobre as situações que ocorrem e o porquê que ele se abastece dessa informação para o dia a dia dele. Então, a solução do Flareless, ela acaba dando o detalhe no pixel, no 10 metros de resolução. Então, lá, só para vocês terem uma ideia, os modelos de prevenção e os modelos preditivos públicos lá de Portugal atualmente têm 8 quilômetros de resolução por pixel. E esses 8 quilômetros de resolução, imagina que eu tenho um quadrado, um pixel, que é praticamente o município inteiro, quase o município inteiro, ou 2 quadradinhos por município. Então eu não tenho a tomada de decisão por bairro, por casa, por estrada. Eu tenho uma tomada de decisão de forma mais empírica. Então, essa variância, mesmo em espaços de 1 ou 2 quilômetros, trouxe ao Luiz capacidade de tomada de decisão, principalmente em relação aos pontos críticos. Tem um cliente nosso, que é uma situação muito interessante, que havia houve um acúmulo de material combustível próximo. Esse material combustível era oriundo de um vizinho. Houve um ponto crítico naquele local. Eles conseguiram fazer a gestão de comunidade, que isso é muito importante, a conversa com o vizinho, para que, se fosse ateado fogo naquele material de combustível seco, fosse feito de uma forma com alguém presente da empresa ou planejado, não uma coisa de qualquer forma. E aí, a partir disso, houve uma limpeza da área próxima também. E só com essa situação, a gente não consegue nem mensurar o tamanho do incêndio que foi evitado com uma área dessa. Então, eu sempre comento, eu sempre falo que a prevenção ela é 6 vezes mais barata do que a reação. Como o Ramon comentou antes, é impossível você predizer a ignição. Alguém que vai soltar um cigarro, vai fazer isso de forma criminosa, isso não dá. Mas é possível entender os locais de maior risco e trabalhar para que você diminua os parâmetros de perigo nesse local, para que você possa ter uma situação de menor área queimada dentro dos incêndios. Infelizmente, lá em Belmonte, o entorno
do conselho, nem todos os conselhos do entorno são monitorados pela gente. Durante o verão do ano passado, surgiu um incêndio nos arredores de Belmonte, um concelho próximo. Infelizmente, no processo de expansão desse incêndio, esse incêndio acabou transpassando para o Conselho de Belmonte, mas mesmo assim a gente conseguiu fornecer informações para eles para tomada de decisão. Então, infelizmente, o incêndio começou ali muito próximo de Belmonte, ao norte de Belmonte. Esse incêndio ele acabou transpassando um pouco para dentro do concelho, e quando a gente foi fazer a sobreposição do nosso risco final, o nosso perigo final com as áreas queimadas, mais de 82% das áreas queimadas, ela, com severidade alta, ela batia diretamente com o nosso risco. Então, até durante o incêndio de grande proporção, que não iniciou em Belmonte, iniciou fora, mesmo assim, a gente consegue auxiliar esses nossos clientes privados e públicos na tomada de decisão. Aqui um pouco do modelo que eu comentei, os modelos tradicionais. Existem vários modelos tradicionais. Existe o triplo 30, existe o FWI, o Monte Alegre foi criado aqui no Brasil. O problema não, a característica desses modelos é que eles são modelos mais baseados em fatores climáticos, não levam tantos fatores como fatores humanos ou fatores vegetativos em consideração. Então, essa é a realidade do Luiz, era a realidade do Luiz. Ele recebia diariamente um risco de fogo, um perigo de fogo dessa magnitude, então tudo amarelo. Se a gente for comparar esse mesmo dia com um modelo de predição com mais granularidade, com mais resolução, com mais acurácia, você tem um nível de acerto muito melhor na tomada de decisão. Não quero me alongar aqui, Paulo, eu quero deixar mais para as perguntas, mas esse é um case maravilhoso, a gente fica muito feliz, e assim como o Belmonte, outros clientes também, Olympus Corp, enfim, não vou citar todos aqui porque eu posso esquecer alguém, mas clientes que passaram em branco as últimas temporadas de fogo, e a gente sabe, como o Ramon falou, as próximas temporadas são mais complexas ainda. Então, a gente está aqui para ajudar no trabalho preventivo das empresas e dos conselhos e municípios. Obrigado, Paulão. Eu que agradeço mais uma belíssima palestra sua, Diogo. Pode fechar isso, ótimo. Seguinte, em Portugal, alguns anos não foi muito diferente, que nós ouvimos falar agora há pouco do Chile, né? Tiveram muitos incêndios, uma vez morreram 86 pessoas de uma vez só. Foi. Então, assim, é muito difícil a situação no Portugal. Tem duas filhas morando lá e elas contam histórias incríveis, assim, porque lá o bombeiro é voluntário, né? Então você tem certas peculiaridades que são diferentes do Brasil e também diferentes do Chile. Você que esteve por lá, estava muito por lá, me conta um pouco como é que é essa diferença, como é que eles tratam o incêndio por lá, como é que foi a chegada dessa tecnologia. Não, legal, Paulo. Em 2017, eles enfrentaram um incêndio em Portugal muito grande, e queimou praticamente 15% do território de Portugal. Então, imagina, eu rodei de carro em 2018, lá em Portugal, era um deserto de queima. E aí, depois, em 2021, passei por alguns locais, estava tudo queimado ainda, é um negócio surreal. Lá, você tem razão, está muito relacionado aos bombeiros, os bombeiros voluntários, então eles são heróis dentro do processo. Os modelos de predição lá, não só de Portugal, Paulo, o modelo de predição americano, por exemplo, ele tem 2 quilômetros de resolução por pixel. O modelo brasileiro do INPE, ele tem 1 quilômetro de resolução por pixel. Os modelos de predição, de forma geral, eles são modelos que têm um nível de resolução muito baixo. Então, esse tem sido o nosso grande desafio dentro da implantação dessa tecnologia, que é criar os protocolos preventivos baseados nessa granularidade de informação.
Então, tem empresas, cara, que a gente está. Nossa, tem empresa que chega para a gente e fala assim: Meu Deus, eu fiz 20 anos pensando de uma forma, perigo de fogo, e hoje eu estou vendo isso de uma maneira completamente diferente. Tem empresa que falava para a gente: Poxa, Diogo, para mim, chovia, acabou o risco. E não é bem assim. Você tem um volume de material combustível seco muito grande, às vezes você não tem absorção desse volume de água. A palha seca que fica no chão, ela se torna, de certa forma, impermeável. E quando você analisa que o risco de fogo ele continua mesmo com ocorrências de chuva, muitas vezes, a tomada de decisão muda. A gente tem um cliente também em São Paulo, ele tem 20 anos de área, e ele fala assim: Diogo, quando tem uma situação caótica, quando demonstra lá uma semana complicada, eu faço double check em tudo. Porque na hora que é para pegar fogo, dá tudo errado. O caminhão-pipa está desabastecido, o açude, a estrutura para fazer a ré do caminhão-pipa é de madeira e está podre, o maquinário não está funcionando, o cara esqueceu do Gatorade, do energético, do isotônico. Quando o fogo inicia, dá tudo errado. Então, e é uma missão suicida, assim, é uma coisa, cara, para as pessoas que trabalham com combate a fogo, eu tiro meu chapéu, porque é muita resiliência e muito altruísmo para trabalhar com incêndio. E aí, nesse caso, você precisa ter um double check, você precisa ter uma tomada de decisão muito mais embasada, né, Paulo? Com certeza. Graças a Deus, agora as nossas tecnologias, graças aos satélites, muita coisa está mudando. É Será que verdade. um dia nós vamos falar de fogo zero? Não existe, né? Porque Fogo fogo é zero é benéfico difícil. para muitas É, coisas, queimada, exato, controlada, etc. Mas será exato. que vamos o fogo zero, pelo menos nas florestas plantadas, né? Que esse é o Olha, eu grande acho, sonho de todo mundo, né? a gente foi convidado, Paulão, para um evento da NASA há 2 semanas atrás para falar sobre novas tecnologias no combate à prevenção de incêndio usando satélite. Satélites, eu acho que vai ser uma grande transformação do segmento. Hoje a gente tem aí 3.000, 4.000 satélites em órbita. A gente já tem aí previsão de ter no mínimo uns 15 a 20 mil satélites nos próximos 5 anos. Então, o input de dados, o input ele vai ser muito grande. Cabe às empresas florestais entenderem esse grande volume de dados e trabalharem para que as suas ações em campo estabeleçam conexão com esses inputs de dados, né? Então, eu acho que satélite vai ser uma grande transformação para o setor para os próximos 5 anos. Vamos lá, então, nossos participantes aqui. O Jorge Correia está falando da Colômbia. Gilmar Silva, São José dos Pinhais, Paraná. Rafael Almeida, bom dia. Massimiliano Page, obrigado. Marco Antônio Andrade, Belo Horizonte, Minas Gerais. Rafael Gava, de Curitiba. A Cátia Souza, bom dia. Fabiano Campos, Vitória Espírito Santo. Rafael Souza, felicitações, Paulo, por a iniciativa e a Ramon por sua apresentação. Vamos lá, Mundo do Maitê, de Curitiba, o Glaucio, a Flávio Silveira está falando Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul, a Kátia Teixeira, de Eunápolis, Bahia, o Silvio Carmo, bom dia, Roberto Mardônio está fazendo uma pergunta aqui para o Ramon, Ramon já está respondendo, Wesley Santana, Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, Roberto Fantini, bom dia e bom evento, saudações da Bahia. Aqui o Antônio Arturo Carrasco, está falando da Corma, no Chile. O David Maquiana está falando de Moçambique, lá na África. O Rodrigo Santos está do Amapá Florestal Celulosa, Amcel. História Stephanie, bom dia. Marcelo Vieira, aqui no Digital. Alô, Marcelão. Marcelão. Cosme Benedito, bom dia. O Francisco Francinaldo Ramos, bom dia. Cosme Benedito está falando de Viçosa. O Roberto Martônio está fazendo a pergunta também. Ele pergunta aqui: até que ponto a queima controlada contribui para que haja menos ocorrência?
A queima controlada é um grande desafio das empresas, mas é uma grande atitude, uma grande ação preventiva das empresas, principalmente das empresas florestais. A diminuição de volume de material combustível, ela é necessária para a prevenção, para as épocas de prevenção. É muito interessante isso, porque normalmente, o controle de aceros, o controle de material combustível em beira de estrada, ele geralmente obedece um cronograma fixo, e a gente sabe que o crescimento vegetativo ele não é cronológico, ele não acontece de 6 em 6 meses, locais variam, e isso tem sido muito interessante. Eu agradeço muito a pergunta. A gente tem tido reuniões com a área, por exemplo, de linha de transmissão, onde você tem um controle de vegetação necessário e importante para a diminuição das ocorrências de incêndio. E normalmente, assim, a cada 6 meses naquele local, ou a cada um ano, eu faço o controle de vegetação. Só que uma árvore arbustiva hidratada, por exemplo, ela tem uma chance muito menor de ter uma ocorrência de incêndio do que uma vegetação mais rasteira e seca, como palhagem. Então, o controle e o entendimento do perigo de fogo dentro desses parâmetros é necessário, inclusive, para o controle via fogo controlado. Por quê? Se for feito no dia errado e na época errada, ano passado, um dos maiores incêndios da Califórnia aconteceu em função de uma operação de fogo controlado que se tornou descontrolado. Então, é uma atividade que precisa de planejamento, é uma atividade que não pode ser feita por qualquer um, mas com dados, essa tomada de decisão ela pode ficar um pouco melhor. Vamos lá, o Francisco Ferri está falando de Rivera, Uruguai. O Massimiliano Baggi, direto de Angola, na África. O Washington Oliveira, top demais a aula, show de bola. O Emílio Júnior, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Jorge Correia, da Colômbia. Paulo Henrique, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Hervey Hugo Ressel Filho, nosso amigo, pergunta: esse índice se baseia em zoneamento de risco? O zoneamento, o Zerrife, ele também está dentro desse processo. Professor Erwin, obrigado pela pergunta. O senhor é uma sumidade no tema, eu fico muito feliz com a tua participação. E esse é um ponto muito interessante, professor, porque normalmente os zoneamentos de risco de incêndio, eles acontecem de uma forma, às vezes, muito estática. Eu faço isso uma vez ao ano, ou uma vez a cada 5 anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia, é feito a cada 4 anos. O último foi feito em 2017, se eu não me engano, o zoneamento de risco de fogo. Mas o que a gente está trabalhando aqui é interpolando, correlacionando o zoneamento de risco de fogo com as variáveis meteorológicas, com as variáveis de fator humano, para chegar num resultado final que muda diariamente. E essa é a grande mudança de concepção. Em vez de eu ter um zoneamento de risco de fogo estático, eu tenho um zoneamento de risco de perigo de fogo que muda diariamente. Então, esse é o grande conceito daqui do Flemings. O Roberto Martoni Oliveira e a equipe da Kiron contribuiu muito para o meu aprendizado nessas disciplinas. Equipe top de linha, é um aluno. O Jonas Marcelo Meltzer, da CPC Brasil. Com relação às predições de incêndios, qual é a estatística de assertividade do modelo empregado pela Kiron? Como é feita a validação do modelo? Assim, Paulão, a gente não faz a correlação do nosso risco com as ocorrências de ignição, porque, como a gente comentou, as ignições, elas podem acontecer de forma totalmente caótica. Então, apesar de que o pessoal lá daqui me mata quando eu venho com essa, apesar de que em alguns locais, por exemplo, trabalhos que a gente realizou na Amazônia, por exemplo, que o fogo está muito correlacionado a desmatamento, é possível fazer a análise de desmatamento. A gente tem um algoritmo até por radar para corte raso. A gente faz a correlação de desmatamento com os fatores de ignição
e, cara, chega a 90% de acerto. Mas o pessoal não, o pessoal técnico não gosta que eu fale isso porque, de fato, a ignição ela é caótica. Então, as nossas correlações de acerto, elas estão baseadas nas áreas queimadas. As áreas queimadas estão 86% correlacionadas com as áreas extremas e muito alto do nosso índice de perigo de fogo. Então, quando você faz uma tomada de decisão para qual fogo combater, qual fogo fazer um trabalho preventivo, a média de risco do ano, aí sim, aí você pode se basear que áreas extremas e de muito alto risco, perigo, eles estão 86% correlacionadas ao fogo, área queimada e a sua severidade. Maximiliano Baggi. Diogo, parabéns pelo trabalho feito pela Kiron. Mas gostaria de saber qual é a fonte de dados desse sensoriamento remoto que a Kiron utiliza. Ah, legal, boa pergunta. Todos os dados eles são dados de satélite, dados públicos principalmente, como Ciber, Sentinel, Landsat e as constelações já sabidas. A parte de meteorologia, ela vem de dados de nanosatélites, isso é muito importante a gente comentar. Então a gente não tem necessidade de estações a campo. Hoje existe uma constelação de 150 nanosatélites que fornecem dados meteorológicos a cada 12 quilômetros, e isso está melhorando, daqui a pouco vai chegar a 1 quilômetro em pouco tempo. Então, esses dados meteorológicos por nanosatélites, mais os dados vegetativos por satélites, mais os parâmetros e algoritmos que a gente criou aqui dentro, a interpolação desses quase 40 passos, a gente 10 macrofatores, mas quase 40 passos dentro do processo, chegam ao resultado, ao índice final. O Darlan Michel, da CNPC Brasil, Fala, Darlan. Pensando em uma previsão de risco a médio prazo, a solução da Kiron consegue gerar uma análise de risco com 6 meses de antecedência? Essa informação é importante para a definição do desenho técnico. Claro. Darlan, prazer falar contigo, cara. Tu é um grande contribuinte para que tudo isso tenha dado certo. A grande questão do para frente é que as previsões meteorológicas com 6 meses de previsão, elas tendem a não ter o índice de acerto, o percentual de acerto dos próximos 10 dias. Então, o que se pode fazer para frente são gerações de cenários. Isso é muito importante. A gente pode pegar, por exemplo, a média de risco dos últimos 5 anos das áreas monitoradas, e aí, a partir desses 5 anos de área monitorada, analisar as tendências do que está acontecendo como média de risco para a tomada de decisão na próxima temporada de fogo. Algumas influências, por exemplo, El Niño. Se El Niño se confirmar, a gente vai ter uma média de incremento de temperatura médio de 1 a 1,5 grau aqui no Brasil a partir de agosto. Se eu tenho essa média aumentada, eu posso analisar a média de temperatura de agosto e criar cenários para que nessa situação, com o incremento dessa temperatura, qual seria o meu risco e quais os locais mais suscetíveis a fogo com essa mudança de cenário. Então, a criação de cenário futuro é uma excelente oportunidade para a gente poder fazer planejamento. Bom, tá aí o Maximiliano Baggi. Diogo, parabéns pelo trabalho feito pela Kiron, mas ele gostaria de saber qual é a fonte de dados. Isso que eu acabei de perguntar agora. Eu já estou confundindo, já entrou um monte de gente aqui. Eu me perco aqui. O Cosme Benedito, ferramentas muito valiosas para a comunidade. Parabéns, Diogo, do Jonas. Luiz Gonçalves está falando da Venezuela. O Marcos Ferreira, de Petrópolis, Rio de Janeiro. O Jonas Você está internacional, hein, Paulão? Cara, não tão fraco, não. Aí o Jonas Marcelo está fazendo outra pergunta. A Kátia Tadeu Nápoles, o Darlan também. Parabéns, Diogo. O Davi Baquiana, não existe melhor coisa que trabalhar em prevenção, tendo notado por aqui bons resultados desde 2018 a 2022, trabalhando na prevenção. Capitão Kleber, parabéns, Diogo, pelo trabalho de pesquisa envolvendo outras variáveis, como as influências humanas, também os dados do campo. O professor Irving,
Excelente trabalho da Kinon, se baseia no isolamento de risco, que é uma das formas de prevenção, junto com ações de educação ambiental, a aplicação da legislação e regulação do uso da floresta. Bom, tem um monte de gente elogiando aqui, ó. Marcelo Vieira já está respondendo. Eu vou pedir para você responder o pessoal aqui no chat, bater o papo com eles aqui. Marcelo também já está conversando. Tá, tem perguntas, Arturo está fazendo a pergunta também. Mas nós estamos adiantado o tempo, já passamos aqui 4 minutos. Eu vou pedir para você, Diogo, fazer as suas considerações finais, meu amigo. Paulão, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui, participando dos seus eventos. A Kiron, toda vez que ela puder, ela vai estar presente, porque eu acho que o que se faz aqui dentro do Mais Florestas e dentro do Paulo é sensacional. Nessa questão de incêndios, está vindo uma temporada de fogo bem severa. A gente sabe que esse ano aí deve ser uma temporada complicada, pelo que a gente viu aí no Chile, pelo que está se desenhando nas outras áreas aqui, não só aqui, mas em Portugal também. Então, tenham consciência das ações que estão sendo tomadas, tenham trabalho e foquem muito, sempre, cada vez mais, os seus orçamentos e as suas mentalidades no trabalho preventivo, para que quando chegue a temporada de fogo, vocês fiquem um pouco mais tranquilos no processo. Existem muitos e muitos bons casos de uso de prevenção e combate aqui no Brasil, tanto de empresas privadas quanto de órgãos públicos. Eu acho que incêndio não deve ser um diferencial competitivo, eu acho que essa é uma informação que precisa ser compartilhada entre todas as empresas. Então, boas práticas devem ser compartilhadas. Procurem essas empresas, compartilhem as suas informações, para que a gente... Eu acho que fogo zero é impossível, Paulão. Fogo é benéfico em muitas partes, mas eu acho que a diminuição de área queimada é o nosso objetivo. Então, Paulão, obrigado. Um excelente final de semana a todos e um excelente resto de dia. Falando em empresa, nós vamos ter a primeira palestra da tarde, às 2 horas da tarde. Vamos falar o case da Bracel, que teve uma redução do índice de incêndio fantástica. Você não pode perder a palestra do Eduardo. Fantástica essa palestra. Eduardo é fera. A partir das 2 horas da tarde. Obrigado, Diogo. Vou pedir ao nosso diretor de rodar a vinheta, que o Roberto Laranjeiro já está na linha. Obrigado, Diogo. É com você. Guilherme, roda a vinheta. Valeu.